Deus. Deus abençoe o pastor dessa casa, a missionária. Amém, Jesus. O pastor Zacarias, a missionária Jeane também, que nos deu a honra de nos chamar. Deus abençoe a todos. A Cristina, a Noé, um prazer em rever a nossa querida Tamires, faz parte da nossa igreja, o pastor Elias. Deus abençoe a todos. Vamos lá ler a palavra do Senhor em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 20. Até o 22. Confesso que eu estava pedindo ao Senhor uma palavra acerca deste dia. E hoje, pela manhã, ele só me acordou com o nome. E eu entendi. Eu vim procurar no texto e eu entendi que seria este texto. Confesso que eu nunca preguei nesse texto. É um caminho novo para mim. Mas eu creio que o Senhor tratará conosco pela sua infinita misericórdia, porque Ele nos conhece. E assim como as nossas queridas precisam de uma palavra, também precisam. E vamos ler a palavra do Senhor. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabizeel, grande em obras, este feriu 2 fortes leões de Moabe. E desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova no tempo da neve. Também este feriu um homem egípcio, um homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança, porém Benaia desceu a ele com um cajado e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os 3 valentes. Amém? Amém. Pode citar. A Bíblia nos fala acerca de Davi, que foi um homem escolhido por Deus antes mesmo dele ter ciência de que assim o Senhor o faria. A Bíblia diz que Deus, quando rejeita Saul, ele já está com o coração voltado para um menino que ainda crescia dentro da sua casa com a rejeição do seu pai e de seus irmãos. A Bíblia diz que quando o Senhor se direciona para Samuel, dizendo que ele não tivesse mais como questioná-lo acerca de Saul, a Bíblia diz que ele, quando fala de Davi, ele diz: eu achei um homem segundo o meu coração. Aleluia. Nessa noite eu já ouvi Deus falando de diversas formas, e dentre umas das que Deus falou, ele disse: Deus tem um propósito dentro de um processo. Davi não sabia, dentro da sua juventude, qual era o propósito de Deus na sua vida, mas Deus começou a olhar dos altos céus, olhar para a terra e perceber no jovem que ali existia e seria um propósito dele muito grande para uma geração diante de Israel. Davi ainda novo, quando Deus direciona-se para Samuel, decidido a fazer daquele menino, daquele jovem, daquela criança, alguém fundamental para o propósito que Deus havia estabelecido na terra. A Bíblia diz que Davi, quando é ungido por Samuel, o silêncio adentra a unidade da sua casa, mas mesmo a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se
de um propósito na vida de Davi. Davi ali é escolhido rei sobre Israel. E quando isto acontece, o Espírito do Senhor visitar a sua vida e se apoderar dela, eu entendo que vem leão, que vem urso, que vem gigante, que vem tantas outras tentativas para acabar com ele, mas quando a mão de Deus está sobre a vida de quem ele escolhe, aleluia! Não tem caminhão, não tem leão, não tem urso, não tem vale, não tem monte, não tem deserto que impeça de Deus fazer o que ele tem para fazer na vida de quem ele escolhe. Davi ali vai sendo treinado para ser aquilo que Deus quer que ele seja para esta terra. A Bíblia diz que ele passa por perseguições. O homem mais poderoso de Israel na época, Saul, decide que a inveja entre no seu coração e por assim permitir, ele agora almeja matar a vida de quem um dia ajudou ele a tirar toda a perturbação do seu ser. A ingratidão domina a vida de Saul, mas mesmo assim, Deus está vendo Davi, está guardando Davi, está protegendo alguém tentando matar, e Deus diz: não toca, não mexe, não mata, porque quem eu escolhi eu vou preparar para acessar o trono que eu decidi que acesse. Ei, já tentaram te destruir, mas Deus te guardou e te guardará até o final. Aleluia! Projetaram o mal, mas Deus te livrou de todo o mal. Davi talvez pensou em desistir. Davi talvez pensou em parar. Davi talvez pensou em retroceder, porque o processo desestimula a gente para parar. Estimula a gente para parar. Verdade. Mas Davi sabia, aleluia, da promessa, glória, dos sonhos, aleluia, e dos desejos de Deus para a sua trajetória. A Bíblia diz que ele chega a fugir de Saul e ele adentra numa caverna para não morrer, longe de familiares, longe de todo mundo. Aí Deus, dentro da caverna, prepara amigos para socorrer quem precisa de ajuda. E Deus seleciona diante de Israel os endividados, pessoas que a sociedade rejeitava. Deus traz para perto de Davi tudo quanto a sociedade israelita não queria ter perto. E Davi, que estava num momento solitário, ao invés dele ficar rígido, sem querer se aliançar, não, ele decide formar um exército. O que para uns não tem valor, para Davi existia probabilidade de recomeço. Aleluia, glória a Deus. Para alguns era rejeição, mas para Davi era aliança e comprometimento.
tornam os valentes de Davi. Talvez você olhe para alguém, ou talvez alguém olhe para você e não perceba valor algum em você. Mas eu vi aqui nesta noite, da parte de Deus, te dizer que o olhar de Deus para a sua vida é totalmente diferente. Porque existe um propósito de Deus na terra e que, independente do olhar do outro, Deus está dizendo: dá para você entender qual é o meu olhar de Deus para você aqui nesta noite. Eu, o Senhor, não rejeito, eu, o Senhor, não abandono, eu, o Senhor, não coloco rótulo diminutivo na sua trajetória. E eu estou dizendo: para mim você é guerreiro, para mim você é guerreira, para mim você é valente, para mim você é valoroso, para mim você talvez entenda que não tenha valor, mas eu estou dizendo: o seu valor para mim é imensurável. A Bíblia vai dizer que Davi está diante dos seus soldados, vamos dizer assim. E agora Davi, como bom guerreiro que era, porque a Bíblia nos diz que ele já tinha vencido o leão e o urso, derrubado o gigante, ele agora vai formando os seus valentes. E este valente, por nome Benaia, não era os mais famosos valentes de Davi. Ele não estava dentre os 3 mais valorosos. Mas nem por isso ele não tinha sua importância dentro do trajeto que Davi havia otorgado para ele. Ele não tinha um nome conhecido, ele não tinha um status conhecido, mas ele não deixava de fazer o que era proposto para que ele fizesse. Porque ele entendia a sua funcionalidade dentro daquele projeto. Benaia, que quer dizer Jeová constrói, ele entendia que aquele momento da vida dele era um momento de construção de Deus para a elevação de um reino sobre a terra. Talvez você olhe para mim nesta noite e diga: mas está tudo destruído. Mas é desses escombros que vai nascer um edifício. Mas deu tudo errado. Mas é neste processo que Deus está querendo renovar as tuas forças e te fazer enxergar que existe um Deus na terra que trabalha na adversidade. Pode ninguém estar apostando, mas Deus está dizendo: eu estou investindo nele, eu estou investindo nela, e eu estou preparando alguém para um tempo, para uma determinada ocasião e para um grande propósito que eu tenho. A palavra que eu li diz que ele era filho de Joiada. Joiada era um sacerdote. E como todo sacerdote, ele era levita. A funcionalidade dele diante de Israel era para levar petições a Deus acerca do povo de Deus. Mas de repente, a necessidade muda o rumo da sua trajetória. A projeção da sua família era sacerdotal, mas os altos céus estavam olhando e estavam dizendo: ele é valente, ele é guerreiro, ele é alguém que vai estar pronto numa ocasião que ninguém acha que ele vai estar.
Porque a Bíblia nos conta que Deus tinha grandes obras na vida dele e que diante dos moabitas existiam homens valentes e fortes que nenhum outro guerreiro de Davi, outro valente de Davi havia derrubado. Mas Benaia decidiu não depender do outro para fazer aquilo que Deus esperava que ele fizesse. Porque o que é determinado por Deus para que eu e você faça, não terá ninguém na terra que fará. Aleluia! Ah, mas eu não sou Joabe. Ah, mas eu não tenho a habilidade de Jeane. Ah, mas Deus está olhando e dizendo: eu lhe escolhi com a habilidade que você tem. Eu coloquei você nesse cenário. Não foi para você convidar A nem B. É para você executar o que eu tenho determinado para você executar. Obrigado. Benaia está vendo o cerco acontecer para aniquilar a vida de um propósito de Deus. E Deus está olhando para a terra e está dizendo: eu preparo um valente no deserto, eu preparo um valente na caverna, eu preparo um valente na adversidade para quando o gigante se levantar, ele se levantar primeiro e destruir. Recebeu essa palavra? Você é valente, guerreiro de Deus. Aleluia! Existe uma construção de um projeto e nessa construção você vai ter que dar conta. Se não tem quem vá, você diz para Deus: me prepare que eu vou. É mesmo assim. Agora. É campanha é guerra. E guerra, Deus está dizendo, é necessário soldado e valente. Aleluia! A Bíblia diz que Benaia vai diante de alguém mais forte que ele. Olha só. Ei, Cristina. Se não for o Senhor que estiver conosco. Eita. Ora, diga Israel. Mas quem é o mais valente do que Deus? Deus te dá força nessa noite. Deus te dá coragem nessa noite. Deus te dá ousadia nesta noite. Para você dizer: se o Senhor me capacitou, eu vou. Se o Senhor me envolveu, eu vou. Se o Senhor já preparou a caverna, eu já entrei e já passei por ela. Agora eu saio dela pronto. Ei, eu vi Deus falar aqui também de Elias. Existia um propósito na caverna. Deus não fala: entra lá, porque lá tu ouve a minha voz. E quando tu sair de lá, tu vai fazer o que eu quero. Deus está dizendo: ei, o tempo da caverna já passou. É hora de vestir a roupa de guerreiro. É hora de sair correndo desse buraco, porque Deus não lhe quer preso neste buraco. Aleluia! Deus te vestimenta de guerreiro para você nesta noite. Deus te vestimenta de guerreira, de valente, porque o mais valente está aqui te dizendo: eu posso todas as coisas. Aleluia! Mas é impossível, eu posso todas as coisas. Mas não tem jeito, eu posso todas as coisas, mas eu não tenho armamento. É a arma que você tem que eu vou usar para matar. Aleluia! Mas eu não tenho habilidade, é a habilidade que Deus te dá, que Ele vai usar para fazer. Mas estão vindo
Você não precisa ter o armamento que o inimigo tem. Meu Deus, é bom. Aleluia. Glória a Deus. Mesmo assim. Escute isso. Porque teve uma hora que alguém quis vestir Davi com as armas que ele tinha. Meu Deus, aleluia. E Davi era o mentor de Benaia. Ele entra na caverna porque Davi está lá para poder sair de lá diferente. Aí Deus vai permitir estar do lado de uma pessoa que é chamada para te destruir, não, vai para te aprender. E esse cenário é para te fortalecer e para te fazer estruturada para suportar. Porque Deus não dá guerra para perdedor, não. Deus dá guerra para vencedor. Receba essa palavra. Quando Ele proporcionou a guerra, Ele já disse: é vitorioso, é vitoriosa. Vai atravessar, vai passar, vai vencer. Porque eu já estabeleci um propósito neste negócio. Eu disse a Ele: me dê uma palavra. Ele colocou, eu acordei de manhã. Benaia, quem é Benaia? Benaia, depois dessa palavra, ele disse para mim: Anak, depois de Benaia, ele disse: tem gigante, tem coisas terríveis, mas eu não dou guerra para perdedor. Você é vencedor e vencedora. Eu trabalhei o dia todinho. Eu recebi de manhã, eu não tive tempo, mas Deus é dono de tudo. E Ele me conhece, te conhece. Não é porque eu sou mocinha dele, porque Ele sabe da minha tua necessidade. Ele conhece o que eu e você precisa e tudo é dele, por Ele, para Ele. Desse jeitinho. Saul quis vestir ele. Ninguém tinha coragem de ir. Quando ele se prontifica, alguém diz: o que tu tem é insuficiente para aguentar e suportar. Meu Deus, é forte. Mas antes ninguém queria ir com o que tinha. Vem cá, Davi, porque eu vou te arrumar aí. Fecha minha roupa. Usa minha lança. Bota o meu escudo. Se ele tivesse conseguido correr, talvez ele fosse. Mas a Bíblia diz que não deu. Porque o que é do outro é do outro. Aleluia, glória a Deus. E o que é seu, valorize. Valorize o que Deus tem lhe entregado, mas eu nem eu sei o que eu tenho. Deus está dizendo: você tem, eu estou lhe dizendo que eu quero lhe dar mais. E eu estou lhe dizendo que o que você tem, eu quero aprimorar para fazer com você alguém com um potencial tão grande que não vai ter medo de gigante, não vai ter medo de vale, não vai ter medo de ninguém, porque eu, Senhor, estou contigo para te fazer vencer. Benaia estava diante de uma guerra. E os moabitas, os filhos de Moabe, estavam decididos a matar. E a Bíblia diz que ele decide ir para matar essas pessoas. E quando ele decide ir, a Bíblia diz que eles eram como leões. Leões ferozes. Mas mesmo assim, não tendo os armamentos específicos para aquela guerra, ele confia no seu potencial. Porque ele sabe qual foi o nível do
tratamento que Deus deu para ele, pastor. Ele me levou 15 dias para mim. Eu sei qual foi o nível do vale que ele me levou para poder me treinar. Se eu lhe der esse microfone, você vai me dizer qual é o nível do vale que ele me faz passar para poder lhe treinar. Aí você se comportar como um perdedor? Como perdedora? Você é valente. Graças a Deus. Você é guerreira. O nome dele é Benaia. Jeová constrói. Aleluia! Glória a Deus. Deus vai construir no meu processo um edifício tão grande que não tem terremoto, não tem tsunami, não tem vendaval que vai destruir essa estrutura. Aleluia. Glória a Deus. Não vai ter 7 graus, 8 graus, 5 graus na escala Richter que vai abalar a estrutura deste edifício. Porque eu sei como é e qual é o alicerce que eu estou sendo formada. Glória. Aleluia. Deus está te dizendo, as tuas raízes não é de coentro, não. As tuas raízes são de tamareiras, são de cedros, são de tamargueiras, são de palmeiras. Eu estou te formando dentro de um deserto tão severo que as tuas raízes é como o cedro do Líbano, que antes de você crescer para cima, está se aprofundando entre as rochas, está procurando os veios que existem debaixo da terra, de lençóis freáticos, e dentro desses lençóis freáticos as tuas raízes estão se aprofundando como o cedro do Líbano, e quando eles encontram os lençóis freáticos que estão cercados por rocha, estas raízes estão se entrelaçando sobre as rochas e estão sendo formadas nesse deserto causticante, para quando vier um sol terrível, um vento muito forte, tu entender como é que eu te formo. Ei, levante suas mãos, porque eu quero profetizar. Não tem nada que te derrube, não tem nada que te arranque, não tem nada que vai te tirar da estrutura que Deus te colocou. Ninguém vai não, eu vou. Benaia disse. A Bíblia diz, é a Bíblia que diz que ele desceu com um cajado. Olha só, isso é conta, né? O adversário está em uma lança e ele está descendo com um cajado. Significa que ele é pastor, né? Que sabe conduzir, que corrige, que traz para perto. E a Bíblia diz que ele luta com o cajado, o que ele tem. O que eu tenho não é para ferir nem matar ninguém, mas mesmo assim eu vou lutar, porque a habilidade que ele tem, a oração, fazendo para nós, não é? O comprometimento, o compromisso, a entrega, a devoção a Deus, é o que eu tenho para essa guerra que o Senhor preparou para mim. Mas Ele está vindo com lança para destruir e acabar com tudo, para tirar a tua vida mesmo e te matar espiritualmente. Mas Ele mesmo assim não cruza os braços e vai esperar outra pessoa matar, não. Eu tenho um cajado? Eu, pastor. Eu vou com ele. Porque eu comecei a falar de Davi
Depois que ele não consegue andar com a armadura do outro, ele olha para a mão e vê, tem uma funda. Deixa eu olhar aqui ao meu alforje. Está vazio. Ele é muito alto. A minha habilidade, talvez na primeira eu não alcance a cabeça dele. Mas eu não preciso do que Saulo teve. Porque eu disse, o Senhor dos Exércitos hoje, dará a tua cabeça para os animais. Sabe por quê? Porque Davi sabia quem estava com ele. Desse tamanho e desse tamanho, olha só. Para ele ver o problema, ele tinha que levantar a cabeça. Porque era muito maior do que ele. Mas quem sabe quem tem, não tem o que enfrenta. É forte, não é? Sabe essa palavra? Quem sabe o que tem, quem tem, não tem o que ver. Saulo fica com o que é teu. Porque eu vou ali. Porque o que eu tenho no alforje é insuficiente para me deixar seguro. Porque se eu errar na primeira, eu tenho mais 4 opções para conseguir. Eu tento uma, eu tento 2, eu tento 3, eu tento 4, eu tento 5. Davi vai para o ribeiro se abaixar, se inclinar. Eu Viviane, não sei qual era a conversa, baixando e pegando as perguntas. Mas eu gosto de imaginar, não é? Eu imagino, Deus, eu sei que tu és. Eu sei que todas as experiências que eu tive não são suficientes para Golias. Mas eu sei a que eu entreguei a minha vida. Aleluia. Quando eu estava lá cuidando das ovelhas de papai. Porque quem sabe quem é, não tem o que ver. Davi vai recolher porque ele precisa ter segurança. Mas quando ele decide girar, Deus já estava dizendo, eu já sei aonde esta pedra vai parar. Receba essa palavra. Você usa as suas habilidades e eu direciono a tua oração para um lugar certo para derrubar o gigante. Receba essa palavra. Porque as tuas atitudes têm poder de fazer Deus derrubar gigantes. Benaia sabia que tinha um cajado, ele disse, é o que eu tenho, eu vou. A Bíblia diz que foi onde nós lemos que ele mesmo com o cajado, ele consegue desarmar o inimigo. E aquilo que seria usado para a sua morte, Deus usa para a morte dos inimigos. A arma que ele usaria para matar Davi é a mesma arma que Deus está usando para matar eles. Tem que ser essa palavra? Porque a justiça não vem de você, a justiça vem de Deus. Deus trará uma confusão e Deus fará eles se degladiar. E ele lembra de Josafá? Há uma multidão que está vindo contra nós, mas Deus disse, ei, nesta peleja não tereis que pelejar, ei,
A Bíblia diz que ele vai e mata. Pega a lança e mata. Era projeto dele, não, porque ele não tinha armamento. Mas Deus deu o armamento e aniquilou quem queria destruir com ele. A Bíblia diz que diante disso tudo ele ainda está diante de um inverno. E a Bíblia nos conta que o inverno não era o inverno comum. Era o inverno onde tinha neve. E se você for ver na Discovery Channel, vamos assim, a Bíblia nos conta que quando os animais estão dentro do inverno causticante, os estudiosos nos contam, melhor dizendo, estes animais entram em cavernas e covas para poder se proteger, para poder não perder suas energias. Só que as covas eram feitas para poder trazer alimento para o povo. Só que quando olham para a cova, quem está dentro da cova é um leão. Foi onde Deus. Benaia olha e percebe que o leão naquela cova seria como uma emboscada para matar o povo. Ninguém quer entrar naquela cova para matar o leão. E ele decide entrar na cova, mesmo no deserto de frio, mesmo no inverno ferrenho de neve, matar um leão para poder o mal não acontecer diante daquele povo. Inverno nunca, quando a Bíblia se refere, nunca é uma coisa boa. Eu estou no inverno. Não, a primavera chegou, as flores saíram. O inverno fala sempre de noite. Mas mesmo Benaia na noite do inverno, ele não deixa de lutar para sobreviver. Talvez você me diga, é porque você não sabe o nível da noite que eu estou passando. Mas eu estou dizendo, é nessa noite que o inimigo está esperando um terreno para poder te demorar. E você precisa ficar atento para despedaçar este leão. Mesmo cansado, mesmo no inverno, mesmo no tempo difícil, é tempo de lutar. Benaia entra na cova e mata o leão. Como? Senhor. Um homem está o rei da natureza. Eu já fui para o horto de 2 irmãos. E quando eu estava entrando uma vez, eu adoro hipopótamo, porque a minha sensação é ver hipopótamo. Mas eu estava entrando no horto para ver o hipopótamo, confesso. Mas quando eu cheguei na entrada do horto, minha amiga, meus irmãos, eu escutei um rugido tão terrível. E eu me lembrei, por isso que ele é leão da tribo de Judá. Foi assustador. Aí Benaia disse, ele está esperando uma oportunidade para matar ele. Antes que ele mate, eu mato ele. Você recebe essa palavra? Esse inverno não é para te matar, não. Essa neve, mas não é para tu ficar, olha, encarnada, não. Essa neve, esse inverno é para você vestir de guerreiro e guerreira. Eu vou te dizer, olha, quando eu li isso aqui, eu disse, meu irmão, a cova geralmente é um lugar de quê?
Que nem vamos lembrar de Daniel na cova dos leões. A Bíblia diz que eles colocavam uma tampa para os leões não subirem e devorar. Dentro de covas. Mas Benaia passou, viu ali a cova do leão esperando, ele disse: peraí, eu sei quem eu sou, né? Eu sei quem está comigo. Eu não sei qual era a expectativa dos outros valentes. Eu sei que ele, independente das expectativas, ele colocou no coração: antes que ele me mate, eu mato ele. Se você me perguntar como foi isso, eu vou lhe dizer: rapaz, foi Deus. Porque quando eu lembro da passagem de Daniel, a tramóia que teve para poder matar ele dos leões, e quando Deus coloca Daniel na cova com os leões vão morrer. Daniel passa a noite todinha, e quando pergunta por ele: vive, ó rei, para sempre. O Deus a quem eu sigo me livrou da cova dos leões. Aí eu me lembro de Benaia. Porque no inverno o leão está faminto, porque não tem alimento. Ele está só esperando uma oportunidade que nós vamos falhar. Mas lá, na neve e no inverno, só mais um minuto. Existe alguém que mesmo no inverno está preparado para enfrentar o leão. Você está aqui nessa noite? Amém? Eu não estou dando, eu estou dizendo: hoje você vai sair com a força deste leão. Hoje você vai sair com a força de Benaia. Hoje você vai sair entendendo que quando eu escolho e eu chamo, não precisa trilhar o que a família determina. Eu tenho uma história de valente diferente para você. Alguém está dizendo: vai ser isso, vai ser aquilo, mas Deus está dizendo: vai ser valente, vai ser guerreiro, vai ser alguém que a minha escritura vai falar e que o meu nome de Deus vai ser glorificado. Ele entra nesta cova, mata o leão e diz: eu venci o leão, porque o meu líder me mostrou que eu posso matar leão, urso e gigante. Ele tinha um referencial e Deus está dizendo: ei, olhe para mim, eu sou seu referencial. Se na terra não tem ninguém, olhe para mim, porque a Bíblia diz que Jesus é a raiz de Davi. Benaia está decidido a ser o que Deus quer, minhas irmãs. E por ele decidir ser o que Deus quer, eu estou te mostrando que Deus faz o impossível através dele. Nesta época ele precisou usar sua força abraçar. Mas hoje a estrutura é mental. Os leões não são visíveis. E você precisa ter um fortalecimento estrutural, fortalecer a sua mente, fortalecer o seu espírito, fortalecer a sua alma. Você precisa entender que existe um Deus dos céus que coloca assim valentes, guerreiros, coloca egípcios com lança, com tudo, coloca leões, mas ele está dizendo: antes de eu colocar, eu já estou lhe dando a estrutura para passar. A Bíblia diz que ele não era o mais famoso dos valentes de Davi. Ele não era o que estava no primeiro, no segundo e no terceiro lugar, não. Talvez você nunca tenha nem ouvido falar deste nome, para ver quão insignificante ele é diante da simbologia de tantos
outros famosos que existem aqui na vida, de homens e mulheres de Deus, que passamos, olhamos e lhe damos crédito. De tanta gente que olha para mim e para você e não valoriza a nossa história com Deus, mas Deus está dizendo: eu sei que eu estou treinando você, eu sei qual é a estrutura que eu estou lhe fortalecendo, eu sei qual é o inverno, eu sei qual é o deserto, eu sei qual é a noite, eu sei qual é o vento, e eu estou lhe dizendo: você tem que entrar nas guerras e pedindo da vitória que eu já disse. Ei, receba nessa noite. Deus está dizendo: existe um tempo de vitória que eu já tenho preparado para você. Não vai ter chifre, seu gigante, não vai ter chifre, seu bonança, não vai ter valente de Moab, não vai ter leão em cova, não vai ter leão em velho, que vai ter Deus, meus projetos de Deus para sua vida. Ei, você é um projeto em construção, você é o meu pinaia nesta terra. A Bíblia diz que ele não tinha essa famosidade. Ele não era o Joabe que tantos falamos e pregamos. Mas dentre os 30, ele era o quarto. Dentre os 30 valentes de Davi, se você tiver a oportunidade de ler sobre cada um, é para você ler. Ele era o quarto. Porque ele entendeu que o que ele tinha para fazer, ele iria fazer independente do outro. Entendeu? O seu processo é seu. A sua história é sua. Porque para cada processo que foi pregado aqui, existe um propósito excelente da parte de Deus. Nosso irmão leu e disse: você não está entendendo o que eu estou dizendo. Ele repetiu de novo. Porque para cada processo existe um propósito de Deus determinado aqui nessa noite. Você entende isso? Diga amém. Amém. Guarde esta palavra no seu coração. Sabe por quê? Porque quem não era primeiro, nem segundo, nem terceiro, esperou o tempo certo. O vento passa na vida de Davi, a velhice seca, Salomão assume o trono. Salomão, melhor dizendo, está prestes a assumir o trono que Davi já preparou para Salomão. Mas existe alguém que é seu irmão e tem o nome de Adonias, que está querendo tomar de Salomão e usurpar dele o trono de Davi. E aqueles valentes que eram próximos de Davi, guerreiros, chefes de exército, quando Davi está velho e cansado, vira as costas para ele. Davi não tem mais nada para me dar. Eu vou atrás de quem tem para me dar. Adonias se levanta contra Davi no final da sua vida, na velhice dele, antes dele morrer. Ele quer ser rei de Israel, é filho dele, mas está levantando um punhal nas costas dele para desfazer do que ele estava fazendo, porque Deus não deixa ninguém ficar enganado. É verdade. Adonias prepara tudo para fazer uma festa para ser rei. E sabe quem é que segue? Joabe, o primeiro valente, um que estava entre os 3 mais famosos. Aí se reúnem para cantar para Davi, e Davi olha para quem? Para Benai. E diz: olha, hoje leva Salomão, desfaz desses negócios de Adonias, porque hoje quem é quarto
se torna primeiro. Aleluia! Glória a Deus! Eu não sei quanto tempo passou. Eu não sei quanto tempo passou. Mas eu esperei com paciência. Glória a Jesus! No Senhor. Sem matar ninguém que era meu amigo. Aleluia! Sem matar ninguém que se levantou contra mim. É verdade, Jesus. Glória a Deus. Ele se inclinou para mim. E E ouviu. ouviu o meu clamor. Glória a Davi vai dizer Jesus. para Bená, ele diz, olha, chama Salomão. Hoje tu és chefe desse exército. Quem era quarto? Receba essa palavra. Porque Deus tem lugar de honra para você. Hoje estamos aqui em Camaragibe, na Avenida Pernambuco. Verdade, Jesus. Talvez um dia você me encontre em outro lugar. Ou quem sabe aqui em Camaragibe, na Avenida Pernambuco. Aleluia. E você vai me dizer, olha, por causa da minha paciência, por causa da minha perseverança, por causa da minha persistência, porque eu decidi ser quem eu sou, porque eu decidi aceitar o meu chamado, porque eu decidi vestir as armaduras que Ele queria me dar, porque eu decidi lutar mesmo no inverno, na noite e no deserto. Porque mesmo se fosse eu entrei numa cova com um leão, porque mesmo sem condições eu perseverei, Deus me honrou. Sabe aquela palavra do dia 24 hoje? Sabe aquela palavra do dia 23 de julho de 2026? Eu guardei no meu coração. Para muitas pessoas eu era insignificante, ninguém sabia nem meu nome. Mas eu era um projeto de construção e também. Olhavam para mim e me descredibilizavam. Mas um dia, guarde isto, Deus me chamou. E Davi é a tipificação de Cristo no Antigo Testamento. Benaia, projeto de construção. Minha irmã, meu irmão de construção. Vem cá. Deus me tirou do esquecimento. Eu ouvi Deus falar de Mefibosete aqui também. Me tirou de Lodebar, da terra do esquecimento. E disse, senta aqui, ó, na mesa do rei. Mas o rei não quer nenhum aleijado sentado. Ele quebra protocolo para você sentar. Ele desfaz no projeto. Receba essa palavra, levanta sua mão. Ele desfaz no projeto do adversário nessa noite para te honrar. Ele está nos dizendo pela palavra dele: eu tiro você do lugar da vergonha e coloco você no lugar da honra. Mas não vão acreditar. Deus está dizendo: eu tiro você do lugar da vergonha. Ah, mas você não sabe de onde eu vim. Deus está dizendo: o sangue dele te lavou. Aleluia! E ele purifica de toda
Deus é Deus de novidade de vida. Glória a Jesus. Aleluia. Glória. Verdade. Jeová constrói. Glória a Deus. O primeiro homem do exército de Salomão. Aleluia. Antes de chegar no rei, vai ter que falar comigo. Glória a Deus. Porque o tempo é senhor de todas as coisas. Aleluia. Quem te ver hoje não imagina o lugar que Deus te colocará. Aleluia. Levante suas mãos. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Aleluia. Que Deus plante esta palavra no teu coração. Glória a Deus. E quando você olhar para o gigante da luta, você escreve: Aleluia. eu já venci esta guerra. Eu já sou vencedora antes do Senhor me colocar nela. Aleluia. Ele já me entregou todas as habilidades necessárias para eu vencer. Que Deus abençoe.